Olá pessoal, então aqui estamos fazendo um material complementar dedicado ao pessoal da iniciação científica e também aos estudantes de pós-graduação, certo? E a temática de hoje é fichamento. A gente vai fazer uma introdução à técnica, tendo como base um fichamento que foi realizado primeiramente pela professora doutora Adriana Lopes. Ela é líder do grupo Trama na USP. Em 2016 ela fez esse fichamento. E por sua vez, eu fiz a atualização desse fichamento. Então, fiz a leitura do artigo, logo fiz a atualização desse fichamento em 3 de maio de 2025. O texto é o espaço-forma e a imagem é a acusmática do Denis Smalley. O que interessa aqui? Nós não estamos falando do texto, tá? Nós estamos falando de uma organização que pode ser potente ou potencializará as nossas escritas, tá? Então, qual é o objetivo de um fichamento? Primeiramente é sistematizar o que foi e organizar o que foi lido, sistematizar a organização do que foi lido. Em suma, leu-se e recortou-se algumas partes, excertos que foram importantes e vão ser alocados em um novo documento, tá? Então, foi o que foi feito. O resumo é uma parte importante, ele foi traduzido pela professora Adriana e colocado a tradução literal aqui. Logo, na outra parte, já a introdução, não haverá uma tradução literal de todas as partes, mas sim há aí uma leitura e um destaque em algumas partes, citações que são consideradas individualmente importantes, certo? Então, eu considero importante estes destaques. Logo, outra pessoa considerará importante outros destaques. Nesse fichamento em específico, eu concordei com os destaques feitos pela professora Adriana Lopes, bem como realizei outros destaques, certo? Isso aqui é uma coisa importante de se dizer. Para a introdução, foram feitos destaques, quatro ou cinco destaques aqui, que foram trazidos de uma forma de citação direta, ou seja, um recorte do texto, né, traduzido aqui e posto no documento de fichamento. Ok? O que é possível e muito importante de se fazer? Após fazer essa recolha de material, né, é como pintar o texto com uma caneta marca-texto, se fosse um texto físico, né, ou para além disso, trazer ele para uma possível discussão ou relação com outros autores. E aí, é claro, você faz as citações aqui como aqui consta e logo apresenta um texto, uma reflexão. Segue, após todas essas citações. Smalley vale-se de uma descrição de uma paisagem sonora para introduzir conceitos sobre espaço e destaca com itálico os termos que está ora propondo, de maneira a nova terminologia vai sendo transmitida através das sensações suscitadas pelo texto literário. Nesse fichamento, vamos traduzi-los usando negritos para que possam ser mais bem visualizados. Olha bem, tudo de forma muito clara, a organizar também a leitura do fichamento, né? Um destaque aqui é essa seção que vai ser, nós não vamos percorrer todo o fichamento esse que foi feito, mas sim vamos colher um procedimento e logo também, para não tornar muito extenso, a gente encerra a elaboração desse material didático complementar, né? Nessa sessão, o Smalley fala de paisagem sonora de Herbier. Tá? Então, fez-se um recorte de duas partes de texto, né? Então, citações diretas aqui, e olha um texto que vem antecedendo, um texto autoral. Smalley descreve em detalhes sua experiência ocorrida em um dia de verão em junho, às 9 horas da noite, em uma cidadezinha ao sul da França, às margens do rio Herbier. Fala sobre seus muros de pedra e suas árvores centenárias, o cais e a ausência das pessoas, o rio, os sapos, as cigarras, os pássaros. O som entre as paredes da casa difere dos sons externos a elas. Então, com as próprias palavras, o autor do fichamento fala sobre o que o autor do texto trouxe. Logo, justifica a partir da citação. E assim vai se estabelecendo
um início de uma revisão de literatura, né? Que essa revisão de literatura ela parte de um princípio da leitura de um texto que vai se relacionando também com outros textos que são todos postos abaixo de um guarda-chuva de matemática, né? Isso que é fundamental a gente ter ciência. Logo após apresentar esses dois recortes aqui, vamos ver o que fez de justificação. O som do rio constitui como uma textura permanente, uma fundamentação generalizada em oposição à figura. Seu espaço estende-se por uma área central da imagem sonora. Isso move-se em minha direção, assim sua resolução textural oferece tanto características distantes mais generalizadas, como detalhes mais próximos, que são lapidação na superfície. Apesar da distância do meu ponto de vista, posso me concentrar em um certo grau de microdetalhe se eu me mantiver atento, mas agora estou menos interessado nesse som habitual e ele tende a ocupar o fundo. Feito isto, este texto se relaciona com o que antecede, que se relacionará com este texto aqui. Mas esse material aqui ele já nos dá margem para apresentar uma reflexão. E essa reflexão é posta como um texto autoral. E assim o nosso texto vai sendo construído, relacionando o que foi escrito pelo autor com os nossos pensamentos e pensamentos de outros autores também. Tá? É muito importante, como sugestão final, que se mantenham os padrões de escrita. A gente está falando de um regramento ABNT. Por que se diz de manter esse regramento na escrita? Pois, se nós não mantivermos os recuos, se nós não mantivermos o tamanho das fontes, né, os espaçamentos devidos, há uma confusão na leitura. Então, sugere sempre que a gente siga o procedimento da escrita atendendo aos padrões da ABNT, para também não passarmos o trabalho de ter que, depois de todo o texto escrito, revisar e recolocar as coisas nos devidos lugares, ou colocar as coisas nos devidos lugares. Tá? Então, obrigado pela atenção, siga com os fichamentos, com as leituras e boas produções a todos.